está em Provérbios, capítulo 28, verso número 13. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pai, muito obrigado por estarmos juntos na Tua casa com o privilégio de ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz nesse lugar, é o nosso grande interesse, Pai. Não estamos aqui para ouvir os homens com palavras humanas, com filosofias, histórias, mas a palavra que procede da Tua boca. Essa é a que alimenta, este é o verdadeiro pão que faz com que nós tenhamos sustento. Palavra da verdade que liberta do erro e do engano, é essa que precisamos e é essa que te pedimos em oração. Fala conosco. Eu te peço, usa a minha vida, por graça e misericórdia, dá-me a unção do Teu Espírito, me capacitando a ministrar Tua palavra, para que ela seja eficaz nos nossos corações nesse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Amados, aqui está, como eu disse, um versículo bem conhecido, que fala de um tema muito importante e que às vezes nos dias atuais não é levado em conta, porque é algo que nós não gostamos muito de ouvir. O tema pecado. Pecado não é uma conversa agradável, não é um tema animador, porque pecado é transgressão. Pecado, segundo a Bíblia, é errar o alvo. Deus deu um alvo para nós, Deus deu uma direção, nos deu Sua palavra, mostrou um caminho, e ao pecar o homem se desvia do alvo, da direção que Deus determinou em Sua palavra. Então, não é um assunto que está em moda, a igreja não gosta muito de ouvir sobre pecado, muitos pastores acabam desviando desse tema, buscando agradar as pessoas, mas é algo muito importante e algo que precisa ser encarado e, na verdade, é a principal razão de Deus ter se tornado homem para habitar entre nós e entregar sua vida para tratar deste problema. Se não houvesse pecado, não era necessário salvação. Se o homem não tivesse pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz, nem derramado seu sangue para nos salvar. Então, o pecado é algo muito importante no sentido de que foi tratado por Deus e precisa ser encarado por cada um de nós. E aqui está, neste pequeno versículo que lemos no livro de Provérbios, algo que a Bíblia diz a respeito de pecado e que precisa ser entendido por todos nós, não somente pelos cristãos, mas por toda a humanidade. Porque há um conceito muito importante mostrado nesse texto. O que encobre as suas transgressões, pecados, erros, falhas. E diz a Bíblia que aquele que as encobre, ou seja, esconde esse pecado, esconde essa falha, há uma consequência: jamais prosperará. E prosperidade não é só no sentido financeiro. É outro erro que as pessoas cometem, achar que prosperidade está ligada diretamente à vida financeira. Prosperidade é um conceito que é melhorar progressivamente, melhorar a cada dia. Quando alguém prospera, essa pessoa está melhorando, está avançando, está prosperando nesse sentido. Então, não é só no sentido financeiro. Então, o que a Bíblia diz é que esconder o pecado é a pior opção para qualquer ser humano. Encobri-lo, não mencioná-lo, fazer de conta que ele não existe, né? Botá-lo para debaixo do tapete é algo que vai impedir a melhora da minha vida. Isso é o contrário do que a palavra de Deus tem para nós. Também em Provérbios capítulo 4, verso 18, está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus tem um caminho de prosperidade nesse sentido, de que a gente melhore a cada dia até a perfeição. E algo que certamente impede que esse processo seja constante na nossa vida é o pecado. Principalmente o pecado escondido, encoberto, que a gente faz de conta que não existe. Então, aqui está nesse versículo algo importante que eu preciso entender, porque logo depois diz que, ao contrário de esconder,
aquele que confessa, confessar é expressar, né? Aquele que confessa e deixa esse pecado alcança misericórdia. É aquilo que eu preciso para conseguir prosperar. Ninguém vai prosperar de verdade sem a misericórdia de Deus. Interessante também que esse texto diz que ao confessar e deixar de praticar o pecado, eu não recebo um prêmio, eu não recebo aplauso, eu não recebo reconhecimento, eu não sou festejado, eu recebo misericórdia. Veja o que Deus tem para nós e que é o mais importante, é a sua misericórdia, atrelada à sua graça, que me fornece essa misericórdia sem que eu a mereça, porque o fato de pecar não me torna merecedor de nenhum favor especial de Deus, e ao confessar o pecado e deixar de praticá-lo, também não estou ganhando nenhuma vantagem que me torne merecedor ou digno de algum prêmio da parte de Deus, porque na verdade eu errei, e o fato de admitir e deixar de errar é o mínimo que eu deveria fazer. Então entra aí a graça de Deus que me dá o que eu não mereço, e a misericórdia que evita que eu leve a punição merecida. Então esse é um conceito bíblico muito importante. E eu posso até dizer que aqui há um caminho de vitória para a gente. A vitória contra o pecado não se dá apenas no perdão, mas se dá na medida em que eu o confesso, o admito, o exponho, deixo de praticá-lo e recebo essa misericórdia de Deus que me libera para prosperar, que me libera para melhorar dia a dia, progressivamente, a minha vida. E a Bíblia diz que toda a humanidade está sujeita a isso. Nós entendemos pela palavra, veja aqui a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 20, está escrito assim, olha, Eclesiastes 7, 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então não há ninguém que possa ser considerado justo sobre toda a terra, que faça apenas o bem e que nunca, jamais cometa um deslize ou pecado. Então isto aqui inclui toda a humanidade, como também está escrito no versículo que você conhece, Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma carência no ser humano provocada pelo pecado, a carência da glória, que é obtida com a presença de Deus, porque diz a Bíblia também que os nossos pecados, lá em Isaías 59, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Separados de Deus, não desfrutamos da sua glória. Então veja como isso inclui toda a humanidade. Toda a humanidade lida com este problema chamado pecado. Então, isto é algo real, contra o qual lutamos diariamente. Talvez você pense, olha, mas eu sou cristão. Como cristão, eu fui perdoado dos meus pecados. É verdade? Não há nada mais a fazer em relação a isso, porque você foi salvo pelo sangue de Jesus. Entretanto, mesmo como salvo, você ainda comete deslizes. Você não é mais praticante do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas você não está imune ao pecado. De vez em quando, mesmo contra a sua vontade, você acaba pecando. Por acidente, você acaba cometendo pecados. E aí, como acontece? O sangue de Cristo ainda é eficiente. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? O versículo diz, Jesus Cristo é o nosso advogado. Então, há uma realidade que nos acompanha em relação ao pecado e é uma luta constante. Tenho ainda o advogado, o mesmo sangue que me salvou, continua me limpando, mas o princípio descrito aqui em Provérbios continua valendo. Por quê? Caso eu, mesmo salvo, mesmo perdoado, peque e não deixe, e não confesse, e não admita, isto pode não tirar a minha salvação, mas prejudica a minha vida aqui e agora. E me impede de prosperar, me impede de melhorar, me impede de chegar aonde Deus deseja que eu chegue. Então veja que é um problema contra o qual
todos nós lutaremos constantemente. Um exemplo disso está em Romanos também, no capítulo 7, um texto bastante conhecido aqui do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Veja o que Paulo está dizendo, a realidade que ele próprio vivenciou durante a sua vida. Ele diz, Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Como Paulo pode dizer isso, né? Se ele é salvo, se ele é transformado por Deus. Já disse várias vezes aqui em pregação, quando nós nos convertemos, quem se converte é o nosso espírito. Em 1 Coríntios 6,17 diz lá, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então a conversão é produzida no espírito humano, que a partir de então é influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Mas esse espírito humano ainda lida com uma carne. Ainda somos carnais no sentido de que essa carne não se separou de nós. E ela não se converte, e ela não se santifica. Quem se santifica é o Espírito. E santificado o Espírito, ele vence a luta contra a carne. Como diz a Bíblia, a carne milita, luta contra o Espírito, porque são opostos entre si. Então todo cristão ainda habita num corpo, numa carne que não se converteu e que precisa ser dominada pelo Espírito. Por isso, Paulo diz e faz essa declaração que a princípio parece tão estranha, vendido à escravidão do pecado. Por quê? Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha a constatação, não pense que a sua carne vai ficar bonzinha, boazinha. Não pense que a sua carne vai se converter. Eu te dou uma má notícia, até o fim da sua vida, quando você estiver velhinho, já não andando mais, a tua carne ainda gosta de pecado e ainda quer pecado. Essa é a realidade. Você pode fazer novena, trezena, você pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser, a carne não se converte. A carne pode ser subjugada pelo Espírito, mas convertida nunca será. Por isso voltará ao pó, enquanto seu espírito irá para Deus. E quando Jesus ressuscitar você receberá um corpo transformado. Não esta mesma carne na qual você habita, mas num corpo glorificado, porque a carne voltará ao pó, porque ela não presta para nada. E o que diz Paulo aqui é exatamente esta realidade. Em mim não habita bem nenhum, isto é, na minha carne. Nada disso, nada há de bom na minha carne. Então, ele diz, ora, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior é o seu espírito, mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele traz a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se não fosse Jesus, todos nós viveríamos esse conflito eterno, não haveria solução para a gente, porque carnais somos, na nossa carne nada de bom habita, e estaríamos com certeza condenados e destinados para a separação eterna de Deus. Mas, como diz Paulo, graças a Deus, pois em Cristo já nenhuma condenação há para nós. Isso é verdade, mas a luta continua, irmãos.
O que Paulo descreve aqui é a luta dele, é a minha luta, é a sua luta. Não fazer o bem que preferimos e o mal que não queremos, às vezes fazemos. Isso se chama pecado. E contra isto, há apenas uma atitude a ser tomada, como disse o texto e o princípio adotado por Deus em Provérbios: confessar e deixar, para que eu possa seguir em frente e continuar prosperando. Não há nada de bom, como disse, na minha carne, mas no Espírito eu tenho a habitação do Espírito de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então eu tenho a habitação do Espírito no meu Espírito, como diz lá em 1 Coríntios 6, 17, que eu já citei para você. Como nosso Espírito habita o nosso corpo, ele se torna então o templo do Espírito Santo. Mas ainda tende a pecar, ainda gosta de pecar, porque a carne jamais se converte. E aí fica o texto, o princípio para a nossa meditação e para que a gente escolha o que a gente quer da nossa vida. O pecado que ainda hoje podemos ceder e praticar, também hoje precisa ser confessado e precisa ser abandonado, para que a misericórdia me alcance e para que eu siga prosperando, como é o desejo de Deus. Mas qual a atitude do homem diante do pecado? É um problema, como disse aqui, de todo mundo, do crente, do não crente, de qualquer pessoa, está em toda a terra, como o texto bíblico nos disse. Mas qual a reação? A reação é diferente para cada pessoa. Existem algumas pessoas que pecam, sim, todos pecaram, como diz o texto, mas jamais admitem o seu pecado. Jamais o confessam. E aí não há solução. Veja, alguns, até por ignorância de que é pecado, mas isso não torna ninguém inocente. Há um texto em Atos, capítulo 17, no versículo 30, que é importante você observar. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Havia um tempo de ignorância, mas agora notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Notifica, Deus deu uma notificação à humanidade. Quando Jesus morreu na cruz, foi dada esta notificação. Você agora tem a consciência do seu erro, do seu pecado. Jesus morreu na cruz. Se arrependa para que o sangue de Jesus possa limpar você e cuidar desse seu problema. Então, nem a ignorância é uma desculpa para o pecado. E há outros que deliberadamente o escondem, fazem de conta que ele não aconteceu. Um exemplo bíblico clássico, já no início de todas as coisas, em Gênesis, no capítulo número 4, do versículo 8 ao versículo 9, está escrito: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e fez o quê? Matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Você acha que Deus não sabe onde estava Abel? Você acha que Deus não sabia? Foi perguntar para Caim: Caim, conta aí, onde é que está Abel? Deus já sabe, mas Deus está querendo ouvir a resposta dele. Talvez ainda houvesse solução para Caim, porque haveria a possibilidade de fazer o quê? Confessar. Isso se aplica a qualquer pecado. Poxa, mas ele matou o irmão. Mas ainda havia a possibilidade dele admitir, dele confessar. Mas o que fez Caim? Eu? Não sei. Ainda debocha de Deus. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão para saber onde ele anda? Sabendo ele que já estava Abel desfalecido e morto. Então veja, queridos, há outros que escondem mesmo o pecado. E é isso que o homem faz quando não admite aquilo que fez. E ainda debocha de Deus no seu procedimento ao não admitir o seu erro. E ele vai simplesmente dizer: não sei, eu? Não. Não foi eu não sei de nada. Essa é a reação que muitas pessoas têm. Há outro grupo de pessoas que acaba confessando, acaba admitindo.
Mas o texto que nós lemos lá diz que aquele que confessa e faz o que mais? Deixa, alcança a misericórdia. A confissão é o primeiro passo, mas o segundo passo é deixar a prática daquele pecado, deixar a recorrência daquele pecado. Então não é só uma questão de confissão, e há muita gente que confessa, mas acaba não deixando o pecado. Alguns fazem assim por falta de determinação, né? E alguns vão dizer, a carne é fraca. Por isso a gente confessa, mas volta. Irmão, a carne é tudo de mal que existe, menos fraca. Se ela fosse fraca, estava tudo resolvido, que o Espírito vinha, dominava ela e acabou, né? Mas a carne é tão forte que ela luta contra o Espírito. Não é isso que diz a Bíblia? Então não vem com essa de que a carne é fraca. Pelo contrário, a carne é muito forte, né? Então não há essa desculpa de fazer, de confessar, mas simplesmente não deixar e dizer, não consigo deixar esse pecado. É uma opção, mas isto faz com que você deixe de desfrutar muitas bênçãos de Deus. Porque só a confissão não é reparadora para o pecado, mas sim o ato de deixar. E essa luta constante vai sempre dominar a vida de muitos. Confesso, mas não deixo. E você vê isso na história de Israel. Quantos pecados esse povo cometeu e quantos foram confessados, mas não deixados de ser praticados. E volta a hora e volta o momento, o povo de Deus está de novo blasfemando, reclamando, murmurando, tudo aquilo que você conhece na Bíblia Sagrada. E isso não é também solução para prosperar e para seguir em frente com a vida. Mas há também aqueles que fazem o que está escrito aqui. E estes eu espero que estejamos todos nós aqui incluídos nesse grupo. Aqueles que confessam e deixam os seus pecados. Aqueles que admitem as suas falhas e decidem não pecar novamente daquela maneira. Isso é uma decisão. Não quer dizer com isso que jamais na sua vida, em circunstância alguma, você possa voltar a fazer aquilo. Isso não é assim que funciona. Porque o fato de confessarmos e deixarmos um pecado não nos torna imunes a este mesmo pecado. Mas há uma decisão da qual só Deus é capaz de discernir a verdade no coração, porque tem gente que pensa isso também. Não, é só confessar, está tudo certo, né? É só confessar, Deus é bom, é misericordioso, eu posso enganá-lo. Eu posso, olha Senhor, eu confesso, tá? E olha, eu não vou mais fazer isso não. E passo umas 2 semanas sem fazer. Mas no coração já há um engano daquela pessoa que já está pensando em enganar Deus, né? Mas Deus sabe o coração de cada um. Mas aquele que confessa e deixa com determinação não quer dizer que está imune. Há uma outra volta que a vida dê e de repente cair de novo naquele pecado que já tinha sido abandonado. Isso é uma possibilidade. Porque o pecado vai continuar nos assediando dia a dia. Como disse Paulo, o bem que eu quero não faço e o que não quero acabo fazendo. Porque há uma luta constante, somos tentados constantemente, diariamente. Só que o fato de confessar e deixar mostra que houve um verdadeiro arrependimento que só Deus pode realmente julgar e entender como verdadeiro. E isto é que libera a nossa vida para prosperar. Esse é o conceito que Deus deseja que a gente entenda essa manhã. A confissão e a determinação de deixar com sinceridade, que só Deus pode julgar, é o que fará com que a minha vida e a sua vida sejam liberadas para prosperar, para melhorar. Talvez você perceba que há pessoas que não saem do lugar. Talvez hajam pessoas nas igrejas hoje, frequentando as igrejas, mas você vê que a vida da pessoa não anda. E, repito, não estou falando de dinheiro. Às vezes ela pode estar muito bem, essa área andar muito bem, mas a vida não anda. A pessoa não progride, a pessoa não melhora, a pessoa não sai do lugar.
Volta e meia está lá a pessoa com os mesmos problemas, com as mesmas mazelas, a vida dando voltas, a vida andando em círculo. Talvez você diga, mas por quê? Amados, sem querer julgar ninguém, porque isso é individual, mas às vezes no fundo desse problema, dessa vida em círculos, há um pecado não confessado, não deixado, não tratado, apenas escondido, jogado para baixo do tapete, já que ninguém sabe, está tudo bem. Só que na verdade Deus sabe, não está tudo bem. E aí não há misericórdia, e como não há misericórdia, não há prosperidade, a vida não anda e a gente anda em círculos e volta e meia, tudo isso acontece novamente. Amados, o homem não pode alegar ignorância, porque Deus está sempre mostrando o pecado. Eu acho que nós, principalmente nós que frequentamos a igreja, que nos dizemos cristãos, nós somos mais indesculpáveis do que outros, que talvez não conheçam o que a gente conhece. E a Bíblia diz isso também, a quem muito é dado, muito é requerido. Quanto mais conhecimento temos, mais culpados nos tornamos, porque já não há muito o que a gente dizer, eu não sabia que isso era errado. Ah, queridos, quem tem o Evangelho, quem conhece o Evangelho, quem conhece a palavra de Deus, quanto mais tempo passa, menos disso podemos alegar, porque tudo nos é revelado pela palavra de Deus. E outra coisa, veja aqui o que diz João 16. João 16, verso 8, também é algo que nos revela. João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já fez isso com a gente. Quando você se converteu, foi ele que te convenceu que você era pecador, que havia uma justiça e que essa justiça geraria um juízo. Foi o Espírito Santo que revelou. E quanto mais o tempo passa, menos a gente pode alegar inocência, porque Deus nos fala pela sua palavra, você a lê, você ouve pregações, o Espírito Santo toca, incomoda, então não há mais a possibilidade de alegação de desconhecimento. Em Hebreus capítulo 4, vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós, melhor do que ninguém, temos essa consciência de que há um Deus no céu que tudo vê, a quem não posso enganar, que vê a minha intimidade, que vê o que eu faço quando ninguém está olhando, vê o que eu penso quando ninguém mais sabe o que eu penso. E quando eu ouço a sua palavra, ela revela. E como uma espada penetra e revela, até se eu tivesse iludido, ela mostra e traz essa verdade. Por que Deus faz isso? Não para envergonhar, porque Ele não expõe os meus pecados nem os seus. Mas Ele os revela a mim e a você. Para quê? Para que haja uma oportunidade do arrependimento. Como aquele Deus que pergunta a Caim, Caim, cadê teu irmão? Era só dizer, Senhor, eu matei meu irmão. Tem misericórdia de mim. Eu matei meu irmão. Eu não sei. Eu não presto. Era a chance de dizer isso. Era a chance de confessar. Então, quando a palavra vem e revela o pecado, não é para revelar para a igreja, mas é para revelar para mim. Para que eu tome a atitude em relação a ele. Porque só eu, inclusive, posso tomar essa atitude. Deus, às vezes, nos fala por profetas. Eu reconheço, são raros hoje em dia, mas ainda creio que existem. Em 2 Samuel, capítulo 12, você vai ver um exemplo disso. Em 2 Samuel, capítulo 12, veja o que aconteceu. O Senhor enviou Natã a quem? A Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E começa a contar a história para o rei.
No verso 5 diz, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto. Olha o senso de justiça de Davi, aguçado pela palavra do profeta que lhe contou uma história. E aí Davi bota para fora o seu senso de justiça. No verso 7, então, disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Davi. Mas esse homem da história que eu estou te contando, que você acabou de condenar à morte, esse homem é você. Às vezes Deus fala assim com a gente, através do profeta. Pode ser Natã, pode ser uma pessoa, pode ser um irmão, pode ser até um estranho. Pode ser uma mula, quando foi com Balaão, né, irmãos? Que se dizia profeta, mas na verdade teve que ouvir uma palavra de uma mula. Às vezes Deus manda umas mulas falarem com a gente, né? Para dizer, olha, esse é você. Esse que você condena, esse que você diz que está no inferno, esse aí é você. E foi isso que Davi ouviu de Natã. E não pôde fazer nada a respeito, porque sabia que isso era verdadeiro. No verso 13 diz, a palavra de Deus, no texto que a gente estava lendo em 2 Samuel 12. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O que Deus queria ouvir ao mandar Natã falar com Davi. Não era Davi dar desculpas sobre o seu erro. Dizer, sabe como é que é? A carne é fraca, a mulher era bonita, estava pelada. Não, Deus não queria ouvir as desculpas que nós certamente podemos dar, até para a própria consciência, né? Quem não faria isso? Essa oportunidade que surgiu. Sabe como é que é, né? O corpo, os hormônios. Agora a gente até conhece os hormônios, né? Naquela época não se conhecia os hormônios. Mas não, o que Deus queria, apenas ouvir a confissão simples de Davi. Pequei contra o Senhor. Eu admito, não há o que discutir, não há o que conjecturar, não há história para inventar, não há desculpa para dar. E da mesma forma simples, Natã, usado por Deus, diz, então, o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Você vai continuar rei em Israel. Você vai continuar digno de todas as promessas que Deus fez de que o teu reino jamais teria fim, porque Jesus vai vir do teu reino, da tua descendência. E esse reino nunca será destruído. Porque ele disse simplesmente, pequei. Concordo com Deus. O erro é meu, eu sou o responsável, fui eu que fiz. Deus fala pessoalmente com a gente. Como eu disse, pela palavra, pelo profeta e talvez até por uma experiência sobrenatural. Isaías teve uma experiência sobrenatural quando Deus o chamou, está lá em Isaías capítulo 6, né? E naquele momento Isaías faz uma confissão espontânea a Deus. Ele diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que eu estou confessando? Deus, a minha boca não presta. O Senhor está me chamando para ser profeta, mas eu falo palavrão, eu falo fofoca, eu falo desgraça. Olha, a minha boca é um problema, Senhor. Aí o Senhor disse, é? Tem problema não. Eu tenho aqui uma brasa viva no meu altar que vai queimar essa boquinha. E essa boquinha vai virar uma bênção na minha mão. Mas isso vem da confissão. Paulo teve uma experiência particular também com Deus, de uma forma impensável. O cara que matava, que destruía a igreja, que arrebentava cristão, que arrastava, levava preso, chicoteava, maltratava. Vai numa estrada, Deus derruba ele do cavalo. Simplesmente derruba ele da altura do seu cavalo e ali vai falar com ele. Ô Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Não é a igreja sou eu. Eu e a igreja somos um.
Quando você persegue a igreja, você está perseguindo eu. E aí Paulo tem a chance de se arrepender, tem a chance de deixar de ser o Paulo terrível e passar a ser o Paulo de Jesus. Por quê? Porque houve ali uma palavra. Pode vir da Bíblia, pode vir de uma pregação como essa, pode vir de um profeta, ou Deus pode te falar de noite, no sonho, numa experiência, num momento qualquer. Mas o que importa de tudo isso é que a reação precisa ser a mesma. Sim, Senhor, pequei. Sim, Senhor, determino, falo, deixar este pecado, esta prática. Porque se eu sei do pecado, eu preciso saber também das suas consequências. E a Bíblia é clara ao afirmar para mim. A primeira já vimos naquele versículo inicial. Quem encobre, jamais prosperará. Essa consequência já seria o suficiente para eu dar importância a isso e para, de alguma forma, tentar tratar isso na minha vida. Mas a Bíblia ainda diz outras, eu quero deixar para você, em Salmo número 107, no Salmo 107, no versículo 17, olha como o tema é da Bíblia toda, não é do Novo nem do Antigo, é de toda a Bíblia. Salmo 107, verso 17. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades, serão o quê? Afligidos. Aflições. Veja, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós temos aflições também. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci. E essa minha vitória é que garante a sua vitória. Agora o que peca, a Bíblia diz que tem aflição. Mas não diz para ele ter bom ânimo, não diz para ele que vai ter uma solução. Diz que ele vai ficar nessa aflição mesmo. Porque a consequência do pecado não confessado e não deixado é uma vida de aflição. Eu não sei quem gosta de ter uma vida de aflição. Então há uma opção. Outra coisa que a Bíblia diz como consequência no Salmo 32, no versículo 3 e no versículo 4, diz Davi, enquanto calei os meus pecados, ele tem experiência nisso. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Em outras palavras, Davi diz, eu adoeci enquanto calei. Os pecados estavam ali, mas eu não falava sobre eles. Eu não os confessava. Eu não mostrava a disposição em deixar de praticá-los. Isso se tornou um peso na minha vida que refletiu no meu corpo, na minha saúde. É uma consequência. Há enfermidades que são provocadas pelo pecado. Você lê nas passagens do Evangelho, para a gente deixar de ser simplista, tem crente que é assim, toda enfermidade é o capeta. Já viu isso? Expulsa que é o capeta. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há enfermidades das mais diversas origens. Jesus mostrou isso. Algumas enfermidades que ele curou eram o capeta. Outras eram o pecado. Ele disse, perdoado estão os teus muitos pecados. Vai. Levanta, toma o teu leito e anda. Não era um demônio, era pecado. E tem outra enfermidade que não é demônio, não é pecado. É o corpo que deu um defeito. Porque o nosso corpo dá defeito. Sabe por quê? Porque o nosso corpo não se converte. Ainda não está glorificado. Ainda não está transformado. Então, corpo de gente dá defeito. Corpo de crente dá defeito. Sabia disso? Não é que eu queira, mas pode dar um defeito. E tem defeito que não tem conserto. A gente está aqui falando bonitinho, dá um defeito aqui no cérebro agora, basta uma artériazinha dessa entupir, por um coágulo que se deslocou, e eu, caio aqui na hora na tua frente, olha o escândalo. Deu um defeito. A artéria não foi feita para entupir, mas entope. Às vezes entope porque a gente come muita besteira, né? O encanamento da tua casa não foi feito para entupir, mas às vezes entope porque você joga muita bobagem no ralo. Não acontece isso?
Ninguém faz o encanamento para ele entupir. Você quer que ele funcione a vida inteira, você nunca precisa chamar o encanador. Mas às vezes entope. Às vezes entope uma veia no coração, às vezes dá tempo de fazer uma ponte, fazer uma safena, dá um desvio, bota um stence, bota um ferrinho dentro da artéria. Tem recurso, mas tem hora que vai dar um defeito, que não vai ter conserto. É nessa hora que você vai morrer. E aí não foi o diabo, nem foi o pecado, porque se fosse assim, crente não morria nunca. Né? Imagina que seus pecados estão confessados, e que o diabo não pode lhe tocar, então um crente não morre jamais. Mas não é assim que funciona. Então eu preciso entender essa realidade, de que o pecado traz consequências, traz enfermidades. Como disse aqui, nos afasta de Deus. Disse lá no início, agora vou ler contigo Isaías 59. Vamos ler o texto que eu apenas citei. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja a interrupção da comunhão com Deus, provocada pelo pecado. E faz com que ele não me escute mais. Olha, Deus só escuta quem fala com ele, né? A princípio. Embora ele esteja em todos os lugares, mas o sentido de escutar é escutar a oração, escutar a conversa, escutar a tentativa de aproximação. Então veja, o pecado impede que a minha oração seja ouvida. Eu falo, mas Deus não escuta. E às vezes a gente diz, poxa, parece que Deus está surdo, não está ouvindo a minha oração. E de repente é algo que eu preciso confessar e deixar. É algo que eu preciso tratar diante daquele a quem eu tenho orado. E por final, você sabe qual é a última consequência do pecado? Leia Romanos capítulo 6, versículo 23. Daqui dá para você guardar fácil. Ó. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem. 3 capítulos depois, 6, 23, olha o que diz, para não esquecer nunca mais. Ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Final, a consequência final do pecado é a morte. E quando diz a Bíblia a morte, não está falando simplesmente da morte do corpo, mas da morte do espírito, a morte, a segunda morte, a morte para sempre, da separação eterna de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer com tudo isso é que com pecado não se brinca. Com pecado não há acordo, não dá para ajeitar as coisas, não dá para fazer de conta, não dá para botar uma florzinha nele. Com pecado só há uma solução: confessar e deixar. Será alcançado pela misericórdia de Deus e viver melhorando a cada dia, progredindo a cada dia, melhorando mais e mais na presença do Senhor. É o que Deus tem para nós essa manhã. Amém? Vamos orar? Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E a ceia é um convite à reflexão. O Senhor disse que ninguém participe indignamente sem discernir o corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que há para ser examinado? Vem a palavra e expõe o meu pecado. Vem o profeta e expõe o meu pecado. Vem Deus e fala e pergunta para mim, o que você fez? Onde está seu irmão? E é hora de eu examinar o meu coração e dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Tem misericórdia de mim. Eu decido hoje não continuar fazendo estas coisas. É a solução de Deus. Pai, fala ao nosso coração mais e mais essa manhã e sempre, para que o pecado nunca seja esquecido ou admitido como algo comum na nossa vida, mas que seja tratado, que seja confessado, para que a gente possa avançar. Há muita coisa diante de nós. Se o Senhor não nos levou ainda, é porque há planos do Senhor para nós. Sejamos usados, trabalhados, tratados pelo Senhor. Há uma vida de melhoria contínua diante de cada um.
Que ninguém aqui deixe de prosperar, meu Pai, mas que ouçam a Tua palavra, ouçam a Tua voz, confessem seus pecados e deixem de praticá-los. Isso é para todos nós. Fala ao Teu povo, Pai, pelo Teu Espírito, convence-nos mais uma vez essa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus.